Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rafael Simões e eu tô chegando para mais um episódio do SEO Happy Hour, o melhor e mais completo podcast sobre SEO do Brasil. O SEO Happy Hour é um podcast semanal que sai toda segunda-feira com notícias e dicas de SEO quentinhas para manter você atualizado sobre o mercado de SEO. E o cardápio de hoje tá incrível, hein? Nos shorts eu falo sobre AI generativa que agora vai estar oficialmente na pesquisa do Google. Também falo sobre a diferença do Core Update e do Data Refresh do Google. Além de trazer uma novidade sobre a possível parceria da OpenAI com a Apple para levar o ChatGPT para o iOS. Já no bloco dos temas principais, tem muito conhecimento importante para a gente compartilhar. Tem guia completo de como fazer o Content Pruning, discutimos se vale a pena fazer estratégia para palavras-chave de cauda longa e para fechar com chave de ouro, tem o Framework Chip da IBM para jornada de conteúdo. Lembre-se de compartilhar o episódio com seus colegas para ajudar a gente a chegar mais longe. E se você tem dúvidas sobre SEO ou está precisando de ajuda para alavancar a sua estratégia, entre em contato com a gente porque a consultoria da SEO Happy Hour pode ajudar você. Na nossa consultoria, a gente vai guiar a sua estratégia de SEO, orientando você ao que deve ser feito para que o seu site tenha melhores resultados nos mecanismos de busca. Se você quer contratar a gente, o link para o nosso formulário de interesse está na descrição desse episódio. É um Google Forms bem rapidinho de preencher, ou você também pode entrar em contato com a gente através do e-mail contato@seohappyhour.com. Mas sem mais enrolação, vamos direto ao que interessa. A partir dessa semana, acontece a implementação da inteligência artificial na pesquisa do Google. Até então, o recurso estava apenas em fase de testes, sem lançamentos em larga escala, sob o guarda-chuva da SGE, que é o Search Generative Experience. As funcionalidades você já conhece. Os visitantes poderão ver resumos de informação direto na tela do buscador, com sugestões de links adicionais. Mas só precisam clicar nos links se quiserem se aprofundar sobre o assunto, pois as informações básicas já estarão disponíveis na página de resultados. A diferença é que agora a AI realmente faz parte da pesquisa orgânica, assim como trechos em destaque ou resultados ricos. Além disso, há melhorias planejadas para o futuro, como a inclusão de pesquisas com vídeo. Nesse primeiro momento, essa tecnologia, que agora o Google não está mais chamando de SGE, mas sim de AI Overview, está disponível apenas nos Estados Unidos para todo mundo, mas eles falaram que a princípio até o fim desse ano, eles pretendem expandir para todos os países, então vamos ficar de olho por aqui. E se você quer saber como que esse tipo de tecnologia vai impactar o mercado americano, para a gente se prevenir aqui no Brasil e ter uma ideia do impacto quando chegar aqui, fique de olho no nosso podcast e também na newsletter da SEO Happy Hour e no nosso site, que estaremos compartilhando tudo com vocês assim que a gente tiver dados, beleza? Danny Sullivan, que é porta-voz do time de busca do Google, postou no Twitter uma explicação sobre a diferença das atualizações principais, que é o famoso Core Update, e das atualizações de dado, que ele chamou de Data Refresh. Então escuta só o que ele falou. Abre aspas. Às vezes, atualizamos como um determinado sistema opera. Isso é uma atualização principal, ou seja, Core Update. Fazemos mudanças notáveis em um ou mais sistemas principais, em como eles processam sinais, ponderam as coisas e interagem entre si. É como uma atualização de código. Então, os sistemas em si estão em execução. Eles estão recebendo novos dados e os resultados podem mudar não porque o sistema foi atualizado, mas o que está entrando no sistema é novo, fecha aspas. Em resumo, o Google faz atualizações em seus algoritmos, que é o Core Update, e em seguida está constantemente fazendo atualizações de dados para os sinais que os algoritmos usam para classificar. Então, basicamente, aqui é o seguinte. O Core Update, eles mudam como que o algoritmo funciona. Então, por exemplo, de repente algo que tinha um peso maior passa a ter um peso menor e vice-versa. A partir do momento que eles mudaram esse algoritmo, como eles trabalham com inteligência artificial e machine learning, esse algoritmo vai coletar informações da web e pôr para teste. A forma como as pessoas interagem com esse tipo de tecnologia, a percepção que ele tem da web, pode mudar com isso. Então ele aprende, com base nos novos sinais e pesos que ele tem,
que o que era bom talvez não seja mais, e com isso a gente pode sim ver volatilidade nos resultados de pesquisa, mesmo não tendo core update, porque simplesmente a interpretação da web passa a ser diferente e os dados coletados são mais novos também, sacou? A Apple e a OpenAI estão supostamente perto de fechar um contrato que permitirá a Apple usar o ChatGPT no iOS 18, que é a próxima grande atualização no iPhone. Esse rumor surge menos de um mês antes da World Wide Developers Conference 2024, que é onde a Apple costuma revelar suas principais atualizações de software e hardware. A implementação da AI nos produtos da Apple é esperada, e o CEO Tim Cook confirmou planos de lançar recursos ainda esse ano. Apesar de não detalhar como a AI será implementada, a Apple tem investido significativamente no treinamento de modelos artificiais e há relatos de que poderia abrir seu ecossistema para permitir que os desenvolvedores de AI construam sistemas profundos e generativos no iPhone. Será que o Gemini vai ficar de fora dessa? Eu, particularmente, acho estranho a Apple fechar uma parceria com a OpenAI, porque a Microsoft é dona de 49% da OpenAI, e a Microsoft hoje é uma das maiores concorrentes da Apple a nível ali de business. Então, particularmente, eu acho estranho a Apple estar implementando basicamente um recurso powered by Microsoft em seus produtos, mas como eles a princípio estão bem atrás, aparentemente, dessa briga por AI, eles não têm muita alternativa a não ser realmente ir nos gigantes que são a Google e a própria OpenAI para tentar ali licenciar ou buscar ajuda com essa tecnologia. Se você está observando conteúdo desatualizado, tráfego baixo e alta taxa de rejeição, é bem provável que você precise fazer um content pruning, que apesar de ser mais usualmente falado em inglês, significa algo como poda de conteúdo em português. O content pruning é o processo de limpar o seu site, removendo ou atualizando conteúdo que não está performando bem, ou que está desatualizado. Isso ajuda a melhorar o SEO do seu site e a deixar o seu melhor conteúdo em destaque para o seu público. Existem 3 formas de realizar o pruning. A primeira é a atualização, que seria melhorar a qualidade, precisão e relevância de um conteúdo que já existe. A segunda é a consolidação, que é juntar conteúdos similares ou duplicados em uma única página. E por fim, existe a remoção, que é apagar conteúdo que não tem chance de ser melhorado nem consolidado. Ao identificar e ajustar páginas que não estão performando bem, você dá espaço para o seu melhor conteúdo crescer e deixar o seu site mais atrativo para os visitantes. Mas por que realizar um content pruning? Ele é importante para melhorar sua posição nos resultados de busca, não só do Google, mas de outros mecanismos de busca também. Isso porque o processo identifica e atualiza informações desatualizadas ou incorretas no seu site. Mas existem outros benefícios também, como por exemplo, melhor experiência do usuário, já que os visitantes ficarão mais satisfeitos com informações precisas e atuais, podendo retornar ao seu site mais frequentemente. Ele também pode trazer mais tráfego orgânico, pois o pruning evita a canibalização de palavras-chave e conteúdo duplicado, que prejudicam a sua visibilidade nas buscas e, consequentemente, diminuem o tráfego orgânico. E também trazem um uso mais eficiente do crawl budget, que é a taxa de rastreamento, já que o Google só consegue analisar uma quantidade limitada de páginas do seu site. Por isso, é importante focar esse orçamento nas páginas de alta qualidade, principalmente para sites que têm milhares de páginas. Independente do tamanho do seu site, é essencial realizar o content pruning regularmente. Para sites maiores que já publicam conteúdo com frequência alta, o ideal é realizar o pruning a cada 3 meses. Já sites menores podem manter a média de 1 a 2 prunings por ano. Em um artigo do blog do SEMrush, eles publicaram um guia com 6 passos para fazer um content pruning. Trouxemos tudo para cá em português com alguns pitacos de edição nossa também, viu? Então vamos lá. O primeiro passo é definir o escopo do projeto. Para isso, comece pensando no seu objetivo. Se quer melhorar o ranqueamento de páginas focadas em conversão, como por exemplo páginas de produtos e serviços, então essas serão o foco da sua auditoria. O ideal é começar criando uma lista completa das suas páginas. Existem algumas opções para isso.
Você pode usar o Screaming Frog, que é uma ferramenta de SEO que rastreia o seu site e extrai todas as URLs em um arquivo CSV ou Excel. Ele é gratuito para sites com até 500 URLs. E também você pode usar o Google Search Console, que oferece um relatório de páginas que mostra todas as URLs que o Google conhece do seu site, estando indexadas ou não. Você pode exportar esse relatório como um arquivo CSV ou Excel. Porém, essa estratégia pode não ser a melhor, porque se você tiver páginas que o Google ainda não conhece do seu site, ela não vai aparecer nesse relatório de páginas, e se o Google não conhece essa página, muito provavelmente ela é uma forte candidata a participar do pruning, seja sendo excluída ou atualizada. Depois de obter a lista, exclua as páginas que não precisam ser analisadas, como por exemplo a sua página inicial, a página de sobre, e nesse exemplo específico os blog posts, e foque apenas nas páginas ali que você vai analisar, que você definiu no seu escopo. O segundo passo é identificar quais dessas páginas não estão performando bem. Nesse passo, é importante você definir uma meta de desempenho. Então, por exemplo, imagine que você queira pelo menos 1000 visitas orgânicas por mês para cada página de produto. Assim, as páginas com menos de 1000 visitas por mês seriam consideradas de baixa performance nessa nossa análise. Para encontrar essas páginas, você pode usar o Google Analytics e o Google Search Console, porque nele é possível você filtrar páginas por tráfego, sessões ou cliques. A meta do desempenho pode variar dependendo do objetivo da sua estratégia de SEO e do seu negócio. Você também pode analisar a posição nas buscas por palavra-chave, a taxa de conversão, a taxa de engajamento, entre outras métricas que você tenha para suas URLs. Com isso, chegamos ao terceiro passo, que é identificar problemas que geram baixa performance. Agora é o momento de fazer uma auditoria técnica para verificar erros no site que estão causando baixo desempenho. Você pode usar ferramentas de SEO como o SEMrush para te ajudar nessa tarefa, ou o próprio Screaming Frog, ou se você não tem as ferramentas ou a expertise necessária, você pode contratar a SEO Happy Hour para fazer essa auditoria para você. Se a auditoria não encontrar problemas técnicos, é preciso analisar o conteúdo da página. A ideia aqui é entender qual a intenção de busca por trás da pesquisa e avaliar se o seu conteúdo responde a essa intenção. Existe um checklist de perguntas para te ajudar com isso. A pergunta 1 é: o texto responde à intenção de busca do usuário? A pergunta 2 é: seu conteúdo está atualizado com informações recentes e precisas? A pergunta 3 é: o texto oferece uma visão completa do tema? A pergunta 4 é: o texto está escrito de forma clara e compreensível para as pessoas? E gramaticamente correto? A pergunta 5 é: o seu conteúdo é único em comparação com outras páginas do seu site? Sexta e última pergunta é: o seu conteúdo corresponde ao tipo de página e conteúdo dos textos que estão bem classificados na página de resultados? Respondendo essas perguntas, você terá uma ideia mais precisa do que tem que ser ajustado no conteúdo da sua página, porque para cada uma dessas perguntas que você respondeu não, significa que você precisa adequar o seu conteúdo para que essa mesma pergunta se torne um sim após essa atualização, beleza? Já o quarto passo é categorizar o seu conteúdo. Depois de avaliar as páginas de baixa performance, é importante organizá-las por tipo de problema. Para isso, crie uma nova coluna na sua planilha chamada de problema. Nessa coluna, você vai colocar uma etiqueta que resume o motivo do baixo desempenho daquela página. Alguns exemplos podem ser: 1. Problema técnico. Páginas com erros técnicos identificados na auditoria. 2. Desatualizado. São páginas com informações incorretas ou desatualizadas. 3. Conteúdo superficial. Páginas de baixa qualidade que não abordam o tópico de forma completa. 4. Discrepância de intenção. Páginas que não respondem à intenção de busca do usuário. 5. Conteúdo duplicado. Páginas iguais ou similares a outras. E 6. Problemas com links, que são links quebrados ou até mesmo poucos ou nenhum link interno apontando para aquela página. Lembrando que cada página pode ter mais de um problema. Ao fazer essa categorização, fica mais fácil definir os próximos passos, que inclusive é o nosso quinto passo. Ali no início, falamos que o pruning pode ser feito por meio de atualização, consolidação ou remoção de conteúdo. Você deve escolher uma dessas ações para cada página de baixa performance.
Adicione uma última coluna na sua planilha para definir a próxima ação. Atualizar o conteúdo, também chamado de refreshing, envolve melhorar sua qualidade, precisão e relevância. Páginas categorizadas como discrepância de intenção, desatualizado e conteúdo superficial ou problemas técnicos podem ser boas candidatas para atualização. Para você atualizar essas páginas, a gente sugere o seguinte: 1. Expanda o conteúdo superficial para torná-lo mais completo e útil. 2. Substitua informações desatualizadas pelas mais recentes. 3. Reescreva o conteúdo para melhor responder à intenção de busca. 4. Inclua links para novas pesquisas, estudos de caso ou estatísticas. 5. Resolva quaisquer problemas técnicos identificados naquela página. E 6. Mire em uma palavra-chave mais relevante ou menos competitiva. A atualização permite aproveitar melhor o conteúdo já criado para revitalizar o desempenho orgânico. Consolidar conteúdos envolve usar redirecionamento 301 para combinar conteúdos similares do seu site. Assim, você envia visitantes e buscadores para a página da melhor qualidade. Por exemplo, imagine que o seu site tem duas páginas parecidas, sendo uma de alto desempenho e outra não. Para consolidar, adicione um redirecionamento 301 da segunda página, que é de menor desempenho, para a primeira, que é a que está desempenhando melhor. Depois, atualize a primeira página, se necessário, para incluir qualquer informação que esteja presente na segunda e não na primeira, que foi aquela que você matou. Páginas rotuladas como conteúdo duplicado são as melhores candidatas para consolidação. Identifique a melhor versão e redirecione as piores para ela. Remover conteúdo é a última opção. Evita que o público veja informações desatualizadas e abre espaço para novas páginas na sua taxa de rastreamento. Páginas rotuladas como desatualizado podem ser candidatas à remoção se não puderem ser atualizadas ou não forem mais relevantes para o negócio. Mas tenha cuidado, pois a remoção pode ter efeitos negativos. Páginas deletadas levam a erros 404. Se você tem outro recurso linkando para aquela página, você deve remover esse link ou redirecionar caso faça sentido. Links internos para páginas deletadas se tornam quebrados, então remova eles. E o Google remove páginas 404 do seu índice. Então, se essas páginas recebiam tráfego, você vai perder eles. O sexto e último passo é realizar mudanças gradualmente. O Content Pruning deve ser feito aos poucos e em etapas. Assim você não fica sobrecarregado e pode monitorar o progresso das mudanças. Comece aplicando as ações em algumas páginas de baixo desempenho e vá medindo o impacto das mudanças em alguns meses. Se observar resultados positivos nas métricas de performance, siga em frente com outras páginas e implemente melhorias semelhantes. Quanto mais conteúdo você tiver, mais importante é realizar o pruning. E se você tem uma equipe de profissionais de marketing, desenvolvedores e redatores de conteúdo fazendo alterações no conteúdo do seu site, vale a pena estabelecer um processo de pruning. Lembrando que a SEO Happy Hour faz consultoria em SEO para empresas de todos os tamanhos, inclusive auxiliando a sua equipe a executar o Content Pruning da melhor maneira possível. Saiba mais informações sobre os nossos serviços e fale com a gente. Criar uma estratégia de SEO com foco em palavras-chave de cauda longa pode ser uma ótima ideia, dependendo do seu objetivo. Você quer tráfego fácil por causa de baixa concorrência? Você quer classificar para palavras-chave específicas com maior possibilidade de conversão? Se você respondeu sim para essas duas perguntas, então essa estratégia pode ser ideal para o seu negócio. Palavras-chave de cauda longa são frases de 3 ou 4 palavras ou mais que são mais específicas e direcionadas. Um exemplo seria restaurante vegano em Curitiba ou férias na praia no Rio de Janeiro. Mas antes de embarcar nessa, vamos repassar os principais pontos de atenção na estratégia de Long Tail Keywords. Em primeiro lugar, tenha em mente que nem todas as palavras-chave de cauda longa são comercialmente boas. Por mais que as palavras-chave de cauda longa sejam menos concorridas e, portanto, mais fáceis de classificar, é preciso escolher termos que tenham sinergia com o objetivo da estratégia. Se a sua equipe costuma escolher palavras-chave pelo potencial de volume de busca, será preciso mudar o foco, porque esses termos tendem a ter baixo volume de pesquisa. Por isso, o ideal é priorizar palavras-chave de cauda longa com maior potencial de conversão.
Isso quer dizer que você deve ir atrás de termos que as pessoas buscam quando já querem comprar seu produto ou serviço. Além disso, maior especificidade não significa maior conversão. Outro fator importante é que nem toda palavra-chave de cauda longa vai aumentar as chances de uma conversão. Então vamos entender melhor os exemplos a seguir. Quem procura por tênis não sabe muito bem o que quer, afinal ainda é um termo bem genérico. Já quem procura por tipos de sola para tênis de corrida está atrás de uma informação e não necessariamente na etapa de compra. Já quem procura por tênis de corrida confortáveis até R$500 está atrás de informação, que são os tênis confortáveis para correr, e também tem uma intenção de compra ali, porque ele falou que ele quer produtos até R$500, que é o valor que ele pode pagar ou deseja pagar. Embora os dois últimos exemplos que eu dei sejam de palavras-chave de cauda longa, o segundo não tem uma intenção de compra clara, portanto não tem tanta chance de conversão, como, por exemplo, o terceiro exemplo que eu dei. Isso demonstra que a intenção de compra e cauda longa são duas características independentes de uma palavra-chave. Por isso, outra dica é apostar em palavras-chave de cauda longa com intenção de compra. No artigo da Grow and Convert sobre o tema, eles apresentam os resultados de um cliente que teve de 30 a 50 inscrições em blog posts que priorizavam termos de cauda longa com intenção de compra clara, contra 0 a 8 inscrições provenientes de outros blog posts que também eram de cauda longa, mas sem a intenção de compra. Uma análise mais ampla mostrou que palavras-chave de como fazer, indicando uma busca por solução de problemas, têm altas taxas de conversão quando apresentam alta intenção de compra. Essa tendência foi observada em vários clientes e tipos de palavra-chave. Priorizar palavras-chave com alta intenção de compra sobre aquelas com baixa intenção é a estratégia chamada de Pain Point SEO, visando direcionar conversões. Com tudo isso em mente, chegou a hora de buscar as palavras-chave ideais para o seu negócio. Para isso, lembre-se de focar em termos que identificam uma clara intenção de compra pelo seu produto ou serviço e destaque os pontos fortes e diferenciais do seu produto ou serviço e o que te diferencia dos concorrentes. Mas antes, uma dica: converse com a sua equipe de vendas e relacionamento com o cliente. Eles têm um conhecimento direto dos desafios enfrentados pelos seus clientes ideais, dos aspectos do seu produto ou serviço que impactam imediatamente o seu público-alvo e dos critérios que definem um bom cliente. Agora sim, vamos a 4 táticas para encontrar essas palavras-chave de cauda longa. A primeira delas é adicione especificidade às palavras-chave da sua categoria principal. As palavras-chave de categoria são aquelas que indicam exatamente o que você oferece. Por exemplo, no caso de uma loja de roupas femininas, seria roupas femininas. Simples, certo? Para transformá-las em uma variação de cauda longa, você deve adicionar adjetivos ou detalhes específicos. Então vem comigo. Seguindo o nosso exemplo, ficaria, por exemplo, roupas femininas para festas formais ou roupas femininas plus size. Dessa forma, você está adicionando mais especificidade à sua categoria. Essa abordagem amplia o alcance das palavras-chave, gerando mais possibilidade de busca e potenciais leads. Segundo, liste frases que indicam uma dúvida, dor ou trabalho a ser feito por uma pessoa e que seu produto ou serviço pode ser a solução. Quando a gente ainda não sabe o que procura, mas já tem um problema a ser resolvido, é normal utilizarmos palavras-chave de ações ou de como fazer. Por exemplo, como transferir dinheiro com segurança ou como obter assinaturas remotamente. Tais palavras-chave têm alta intenção de compra e podem ser identificadas por meio de entrevistas com equipes de vendas e sucesso do cliente, que podem fornecer as exatas frases utilizadas pelos potenciais clientes para descrever o seu problema. Terceiro, use os recursos do mecanismo de busca do Google. Existem 3 recursos do Google que podem te ajudar na hora de encontrar palavras-chave ideais. A primeira delas é o preenchimento automático. Quando você digita na barra de pesquisa, observe quais são as sugestões do Google para completar sua busca. Além de informar quais camadas de especificidade os pesquisadores costumam adicionar à palavra-chave principal, ele também fornece sugestões para outras variações dessas consultas de pesquisa. Tem também o As Pessoas Também Perguntam.
Ele indica as palavras exatas que as pessoas usam para falar sobre problemas específicos e informa os problemas relacionados que elas podem estar enfrentando. Se você puder resolver esses problemas, terá um novo grupo de palavras-chave de cauda longa para segmentar. E por fim, tem as pesquisas relacionadas, que é outra maneira de encontrar variações adicionais das palavras-chave de cauda longa que você identificou até agora. O quarto ponto é usar uma ferramenta de SEO. Ferramentas de SEO como SEMrush e Ahrefs geram listas extensas de palavras-chave com base em uma frase-chave que você mesmo informa. É importante filtrar essas sugestões por intenção de compra e relevância para o seu negócio, já que nem todas as palavras-chave de cauda longa serão pertinentes. Muitas dessas ferramentas oferecem planos gratuitos e assinaturas pagas para atender às necessidades individuais de cada um. As táticas são essas, mas calma que o assunto ainda não acabou. Agora que você já tem uma lista de palavras-chave de cauda longa, é o momento de verificar o volume de busca e a dificuldade de ranqueamento. Novamente, ferramentas de SEO podem ser úteis nesse processo. Antes de seguir, atente-se ao fato de que as palavras-chave com alta intenção de compra podem ter um volume mensal bastante baixo, mas isso não quer dizer que elas não vão gerar leads para o seu negócio. Além disso, o volume estimado de pesquisa por palavra-chave é quase sempre inferior ao volume real de pesquisa. E se a palavra-chave tiver intenção de compra alta o suficiente, as taxas de conversão compensarão o menor volume de pesquisa. E para classificar suas páginas para essas palavras-chave de cauda longa, você deve criar conteúdos dedicados para cada palavra-chave. Só colocar esses termos em conteúdos já existentes podem não ser o suficiente, pois sabemos que o Google classifica conteúdos que correspondem à intenção de busca das pessoas, então mão na massa. Esperamos que esse tópico ajude você, mas se você tem dúvidas ou precisa de uma ajuda exclusiva, lembre-se de contar com a SEO Happy Hour. Preencha o formulário e conheça mais sobre os nossos serviços. O TIPI, TIPI, é um framework criado pela IBM em 4 etapas feito para construir a espinha dorsal das jornadas digitais na web. A ideia é entender os detalhes da sua categoria e dos seus clientes, para então projetar estratégias e jornadas baseadas nessas nuances. As etapas são as seguintes. Primeiro, o T, que significa tópicos. Identificar as categorias amplas de interesse relacionadas ao seu produto ou serviço. A segunda, o I, é a necessidade de informação. Então isso é mapear quais são as necessidades de informação das pessoas sobre os tópicos que você levantou na etapa 1. O terceiro, que é o P, é o tipo de página. Analisar os tipos de página que ranqueiam para cada tipo de consulta. E o quarto, que é o I, é a intenção e arquitetura da informação, que é compreender a intenção por trás das pesquisas e organizar as páginas de forma lógica no site. É uma metodologia confiável de planejamento que garante o alinhamento com as necessidades dos clientes. Vamos destrinchar cada uma dessas etapas para entender melhor como o TIP funciona. Os tópicos são categorias amplas de interesse relacionados ao produto ou serviço de uma empresa. Por exemplo, uma empresa de produtos para skincare chamada Pele Viva tem como tópicos os seguintes termos: produtos pele viva, anti-envelhecimento, protetor solar, anti-oleosidade e etc. E a partir de cada um desses tópicos principais, existe uma infinidade de outras palavras-chave de cauda média e longa. Para entender melhor a relevância de cada tópico, estudamos o alvo dos tópicos. Um dos alvos são as consultas de marca. Pessoas que pesquisam o nome da sua marca, produto ou serviço sempre serão o seu público de maior qualidade e com maior probabilidade de gerar resultados a curto prazo. No exemplo que eu citei, seria o tópico Produtos Pele Viva. É comum que os clientes tenham dúvidas sobre o seu produto antes de comprá-lo, como por exemplo, o preço, como que ele funciona, a integrações, avaliações e etc. Por isso, garantir que a experiência com produto e serviço seja completa e atraente é a melhor maneira de obter melhores resultados. O outro alvo é o tópico exato, que é o segundo tópico mais relevante depois das consultas de marca. No exemplo, seria produtos para skincare, que é exatamente o que a Pele Viva vende. Há também os tópicos relacionados. Esses são as palavras-chave que normalmente fazem parte da definição da sua palavra-chave principal, que seria aqui nesse exemplo, protetor solar ou produtos anti-oleosidade. E por fim, temos interesses do público.
A perspectiva mais ampla sobre tópicos é simplesmente se importar com o que interessa ao seu público. Ainda seguindo o nosso exemplo, o público final da Pele Viva são pessoas que têm interesse em cuidar da própria pele. Então a marca deveria produzir conteúdos para esse público, explorando temas como, por exemplo, 5 dicas para eliminar cravos no nariz, ou como o autocuidado pode melhorar o seu humor. Uma vez identificados tópicos relevantes para o seu negócio e público, podemos começar a mapear o que as pessoas precisam saber sobre eles. Para isso, pegue cada tópico e insira em uma ferramenta de SEO para extrair todas as palavras-chave relacionadas. Dessa forma, você consegue analisar os dados dessas palavras-chave e os padrões comuns de pesquisa por produto e por tópico. Você pode identificar, por exemplo, quais itens aparecem com frequência nas consultas, que seriam o que é, como, passo a passo e etc., e que podem fazer parte de um modelo. Com as necessidades de informação mapeada, chegamos à terceira etapa, e podemos analisar quais tipos de páginas ranqueiam para cada tipo de consulta. Realize buscas em uma aba anônima do seu navegador e observe qual tipo de conteúdo aparece nos resultados. Um ponto importante é entender a intenção por trás da pesquisa. O que a pessoa quer dizer quando pesquisa algo? Por exemplo, alguém buscando restaurantes. Essa pessoa ela quer um texto explicando o que é um restaurante, ela quer um texto com um guia de como abrir o seu próprio restaurante, ou simplesmente ela quer ver restaurantes próximos à localização dela. Com base nessas observações, você define quais tipos de página precisam estar no site para ranquear para as pesquisas mais comuns do seu público. E com isso a gente chega na quarta etapa. Com tópicos, produtos, tipos de consulta e seus tipos de páginas correspondentes, temos a matéria-prima de um site. Agora precisamos compor esses elementos em uma jornada e experiência lógica. A chave aqui é pensar na jornada de 2 perspectivas principais. Então vamos seguir o exemplo da Pele Viva para isso. Primeiro, avançando em um assunto. Aprender sobre como fazer uma skincare de forma geral e depois explorar os produtos da Pele Viva para te ajudar nisso. E o segundo seria explorando lateralmente, que seria basicamente educar a audiência sobre skincare e depois sobre um tópico relacionado, como por exemplo, a importância do protetor solar ou por que usar produtos anti-oleosidade e etc. A gente planeja considerando ambas as dimensões porque os visitantes fazem as 2 jornadas. Você pode planejar a arquitetura de informação criando um modelo de jornada de comprador e mapeando os tipos de consulta e página nele. O legal dessa abordagem é que você não precisa começar a jornada de comprador com uma noção pré-concebida. Basta você olhar os dados, as necessidades de informação nas categorias atendidas e agrupar essas necessidades em etapas comuns. E aí, com isso, você tem a jornada do comprador definida. O TIP é uma ferramenta valiosa para empresas que desejam alcançar compradores online de forma eficaz. Ao compreender os princípios básicos do TIP e aplicá-lo de forma estratégica, as empresas podem melhorar sua relevância e suas conversões. E a IBM gerou muito dinheiro com essa estratégia, em mais de milhões de dólares por ano. E chegamos naquele momento que vocês adoram e eu particularmente amo, que é o nosso quadro Consultoria Grátis. Como que funciona o Consultoria Grátis? Você envia uma pergunta pra gente no nosso e-mail ou nas nossas redes sociais e a gente responde aqui sem filtro nenhum, então a gente não esconde o ouro, beleza? E no episódio de hoje temos uma pergunta do Fábio Bonanho que diz o seguinte: entendo que auditorias são realizadas com uma análise humana, experiência, Google Search Console e alguma ferramenta. Mas qual a vantagem, por exemplo, de fazer uma auditoria usando o Screaming Frog em detrimento do SEMrush ou Ahrefs? Bom, vamos lá, Fábio. O Screaming Frog é um crawler que vai passar pelo site e depois dele rodar pelo site inteiro, você basicamente vai ter informações sobre o site como um todo, que são as informações ali a nível de URL, título, metadescrição, o conteúdo da página, quantas palavras tem na página, a velocidade de carregamento dela, o tempo de resposta do servidor, várias métricas ali sobre todas as páginas do seu site. Com o Screaming Frog, você precisa analisar esses dados e aí manualmente definir o que é um problema ou não, embora ele tenha alguns pré-filtros para te ajudar de alguns problemas conhecidos. Já o SEMrush ou o Ahrefs,
ele sempre vai dar problemas de uma forma mais básica e menos aprofundada, porque você não tem tanto acesso aos dados como o Screaming Frog e você não consegue controlar o rastreamento tão eficaz quanto o Screaming Frog. Então, por exemplo, usando o Screaming Frog, eu acho mais fácil de identificar uma página com problema Soft 404. O que é o Soft 404? É uma página que ela não é encontrada, mas ela está abrindo com status 200, ou seja, ela é uma não encontrada com status errado. No Ahrefs e no SEMrush, eles não vão dizer que essa página é um link quebrado. Então, por mais que você tenha milhares de links quebrados no seu site, se esse link é um Soft 404, ele nunca vai aparecer no report do SEMrush ou do Ahrefs de links quebrados, porque a ferramenta ela é muito 880, ele vai olhar, a página possui status 404, sim ou não. Se sim, é um link quebrado, se não, é uma página de sucesso. Já com o Screaming Frog, por você ter uma maior exploração dos dados, você consegue pegar esse tipo de erro de forma mais simples, eu diria, e você tem um controle maior. No fim das contas, eu diria que, basicamente, o seu poder de análise usando um crawler manual é maior do que usando essas ferramentas de auditoria de SEO automáticas, como o SEMrush ou o Ahrefs, além delas não mapearem todos os erros de SEO. Ou, na verdade, elas mapeiam erros, mas elas não mapeiam oportunidades. Elas vão dizer o que está errado, mas não o que de repente você poderia fazer novo, né, para melhorar o seu site. Fazendo uma análise manual, eu acho que você tem mais chance de ser bem sucedido. Então, por exemplo, aqui na SEO Happy Hour, a gente não usa auditoria de ferramenta para as nossas análises, como a do SEMrush e do Ahrefs. Por quê? Eu acho uma sacanagem eu cobrar do meu cliente um valor para fazer uma auditoria e o meu trabalho ser basicamente colocar o URL dele numa ferramenta, exportar o que a ferramenta deu de erro e passar para o cliente. Isso é muito melhor, então, ele contratar a ferramenta e fazer do lado dele lá, ele economiza dinheiro e tempo. Aqui, a nossa análise ela é 100% manual, então a gente usa ferramentas para auxiliar, o Screaming Frog sendo uma delas, mas a gente não usa esses reports de ferramentas prontas ali, porque eu particularmente acho eles bem ruins, assim. E se você quer a sua dúvida respondida, assim como o Fábio teve a dele no episódio de hoje, mande um e-mail para contato@seohappyhour.com, beleza? E com isso, estamos chegando no fim do nosso SEO Happy Hour. Eu quero agradecer você por acompanhar o nosso podcast e ficar comigo até aqui. Lembrando que se você gostou desse conteúdo, ele foi útil para você, se inscreva no nosso canal, seja no Spotify, no YouTube ou na Apple Podcast. Compartilhe esse podcast nas suas redes sociais. Se você puder comentar no nosso vídeo do YouTube também, isso ajuda o nosso engajamento. E lembrando que se você tem dúvidas, críticas ou sugestões, você pode mandá-las para contato@seohappyhour.com. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham uma ótima semana. Nos vemos na próxima segunda-feira. Um grande abraço e valeu!